nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou, escolheu, a mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Júnior Mota. Então essa é a segunda aula, né, sobre Maria Santíssima, né? A gente está fazendo essas aulas pelo nosso Instituto Santa Teresinha, né? Então, o Instituto Santa Teresinha, ele veio para que a gente possa rezar, estudar e defender a fé. Então, nosso intuito é ensinar a doutrina católica, né? A verdadeira doutrina católica, né? Hoje está muito difícil da gente ter, né, esses conhecimentos. Então, aos pouquinhos, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo e vai passando também todo esse ensinamento para as pessoas, né? Quero mandar um abraço aí desde já para o Instituto, para o Max, para o Leandro, para todo mundo que já está participando. Um abraço também para o grupo de Santa Teresinha, né? O pessoal também pode me seguir lá também no Facebook, tá? Então, assim, como essa é a segunda aula sobre Maria Santíssima, então, se você não viu a primeira, eu oriento que você veja a primeira aula e depois assista a segunda aula, que é a aula de hoje, e assim sucessivamente. Porque existe toda uma ordem, né, um cronograma, né, para você conseguir entender, né, o que vem acontecendo ao longo dos séculos, né? Vamos botar assim, da história, né? A história de Deus com o homem, né? Então, a primeira aula, a gente falou, né, sobre Maria, em que sentido? Sobre a escolha de Deus, né? Maria, ela foi escolhida por Deus, né? Então, isso que a gente explicamos, né, na primeira aula, né? E eu fiz uma pergunta muito importante também na primeira aula, que foi a seguinte: Maria foi uma mulher qualquer? Então a gente respondeu essa pergunta e provamos que Maria não foi uma mulher qualquer. Maria, ela foi escolhida por Deus. Maria foi perfeita, maravilhosa, nossa mãezinha no céu. Desde já, né, eu te convido, né, a dar as mãos à Nossa Senhora. Te convido a conhecer mais a Nossa Senhora, né? Pedir sua intercessão. Maria Santíssima, a todo tempo, sempre indicou seu Filho Jesus, sempre nos ensina a adorar Jesus e servir Jesus, né? É maravilhosa a história, né, e a vivência que temos com Maria, né, até hoje e desde sempre, né? Então, deixa eu posicionar aqui aonde a gente parou. Tá. Então, a gente vai começar a falar, como eu já disse na primeira aula, no finalzinho da primeira aula, agora a gente vai falar sobre os dogmas de fé, né?
que a igreja instituiu, né, sobre os dogmas. Então eu não vou explicar o que é dogma de imediato, porque eu já expliquei na primeira aula. Eu já vou entrar direto nos dogmas, né? Eu comentei que existem 4 dogmas, né? Que é o primeiro, Maria, Mãe de Deus, a virgindade de Nossa Senhora, a pureza de Nossa Senhora e a assunção de Nossa Senhora ao céu. Então a gente vai começar a falar nessa aula 2 sobre o primeiro dogma, né? Que é Maria é Mãe de Deus, né? Então, infelizmente, dizem as línguas, né, como costumo falar, né? Dizem os ateus, dizem os protestantes, dizem as pessoas que não conhecem. Então, assim, na verdade, as pessoas precisam conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. E a verdade está com a Igreja Católica, né? Então, Maria Santíssima, quando a gente fala Maria, Mãe de Deus, Maria é Mãe de Deus, é uma verdade. Então, eu vou fazer essa pergunta para você. A pergunta inicial é a seguinte: Maria é Mãe de Deus? Então você pode responder isso. Maria é Mãe de Deus? Então a gente vai falar desse primeiro dogma, né, que proclama que Maria é Mãe de Deus. E a gente vai responder essa pergunta, se Maria é mãe ou não de Deus, para você entender e ter essa resposta, né? Então vamos lá. A Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo, Deus, né? Isso a gente pode ver, eu vou estar citando, né, alguns parágrafos do Catecismo, porque às vezes a gente... meu irmão, minha irmã, assim, quer conhecer a doutrina católica? Quer conhecer a tradição, a fé, os costumes, a lei, a verdade? Está aqui, ó, nesse livrinho, Catecismo da Igreja Católica. Eu vou estar citando alguns parágrafos, alguns eu vou ler, outros eu vou deixar para você pesquisar, né? Então a gente vai estar em todas as aulas sendo baseada no Catecismo da Igreja Católica e na Bíblia também, ok? Além dos livros dos santos, que depois eu vou estar livros de santos e livros de amigos católicos que escreveram. Mas isso mais no final da aula, no final da última aula sobre Maria, que eu vou estar colocando a bibliografia, né, da onde a gente tirou todo esse contexto, as informações, tudo mais. Então você pode pesquisar, você pode até anotar aí, ó, o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 509 e 510, né, que fala que a Virgem Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, ok? Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho de Deus, concebido do ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da santidade, Santíssima Trindade. Logo, Jesus Cristo é Deus, Maria, Mãe de Deus. Óbvio que não nos esquecemos que o centro de tudo é Jesus Cristo, pois ao contrário seria uma tolice. Uma tolice, né? Por isso que Nossa Senhora, eu disse isso até na primeira aula, Nossa Senhora, mesmo recebendo todas as graças abundantes de Deus, mesmo ela sendo perfeita, mesmo ela não tendo pecado, a Nossa Senhora sempre soube se colocar no lugar dela. Nossa Senhora sempre foi uma serva de Deus, Nossa Senhora sempre foi uma escrava de Deus. E em todo instante, ela sempre indicou, sempre apontou para o seu filho, ela quis ser soberba, ela quis se aparecer. Tanto é que todas as aparições dela, né, ela sempre pede, né?
sempre aponta para o seu filho, ela sempre pede oração, jejum e penitência, né? No primeiro instante de sua concepção, Maria já se achava repleta do Espírito Santo e, acumulada de seus dons e carismas, formava seu templo sagrado, seu corpo um tabernáculo vivo para receber o Filho de Deus. Olha que maravilha! Aí, ainda tem gente que fala assim, Nossa Senhora não... Olha que absurdo, hein? Gente que ainda fala que Nossa Senhora não está nem na Bíblia. Na verdade, tem gente que não quer viver a Bíblia por inteiro, né? Quer viver só o Velho Testamento, quer viver outras passagens, mas a passagem que fala de Nossa Senhora, a passagem que fala de Deus para com a Virgem, eles pulam, né? Então a gente pode provar isso, que Nossa Senhora está na Bíblia, né? Não só no Antigo Testamento, né? De que forma, né? Onde está Nossa Senhora nas Escrituras? Primeiro no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento ela está de que forma? Latente, prefigurativo e como semente. Por que isso? Porque latente. Latente porque ela não está aparente, está indiretamente. Prefigurativo, por que prefigurativo? Porque estar por vir. Nós estamos no Velho, estar por vir, né? Porque aí vai virar no Novo Testamento. E semente, por que semente? Porque é um embrião. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, ela já está sendo anunciada que virá o Filho de Deus por uma virgem, né? E no Novo Testamento está patente, explícito e germinado, né? Patente porque está evidente, explícito porque está claro e germinado porque brota no Novo Testamento sobre Maria Santíssima diretamente. Inclusive, não só se fala de Maria Santíssima no Novo Testamento diretamente, como a própria Nossa Senhora, ela fala no Novo Testamento diretamente a nós, né? Ela fala com a sua própria voz, né? A gente temos passagens que comprovam isso. Então vamos ler aqui, ó, se você tiver com a Bíblia aí, eu vou escrever, anotar para depois pesquisar, em Isaías 7,14. Isaías 7,14, para a gente provar aqui o que a gente está falando, né? Vamos lá, Isaías 7,14. Então assim, Isaías no Antigo Testamento já estava falando, ó. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Olha o que Isaías já estava anunciando, né? Vamos aqui também, outra passagem aqui, que é Miqueias 5, 1 a 3, tá? Mas tu, Belém de Éfrata, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então o resto de seus irmãos voltará para junto dos filhos de Israel. Ele se levantará para os apacentar com o poder do Senhor, ou a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então quando fala aqui em que der à luz aquela, já está prefigurando Nossa Senhora, que dará à luz Jesus Cristo, né? Então assim, tem várias outras passagens bíblicas no Antigo Testamento, né? Como a Arca da Aliança, Filha de Sião e vários outros momentos, pois a Sagrada Escritura está ordenada para os mistérios de Cristo e Maria faz parte deste mistério. No Novo Testamento já é explícito, né?
explicitamente aparece em todos os evangelhos sobre a mãe de Jesus, né? Pois todas as profecias se cumpriram. Então, assim, o próprio Testamento, o próprio Novo Testamento, fala explicitamente a frase a mãe de Jesus, né? Temos João 2:1, que fala a mãe de Jesus, que é uma mãe atenta, preocupada, mediadora. Temos João 19:25, sua mãe. Mateus 1:18, Maria, sua mãe. Então, diversas. Mateus 2:11, sua mãe. Atos 1:14, Maria, mãe de Jesus. Lucas 1:41, a mãe do meu Senhor. Então, antigamente, quando falava Senhor, igual a Isabel disse a Maria quando ela chegou para visitá-la, né? A mãe do meu Senhor. Senhor só era dirigido a Deus. Então Isabela diz, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus. Né? Lucas 1:38, anúncio do anjo. Marcos 6:3. São Marcos lembra que no seu povoado, Jesus era chamado de filho de Maria. Então assim, o que diz a tradição da igreja? Né? O que diz os santos? Nossos amados santos, porque é muito bom, cara, você estudar o catecismo da Igreja Católica em conjunto com a Bíblia e também procurar estudar os livros dos santos, né? A história dos santos. Os santos é fundamental da nossa tradição cristã, né? Sobre o que eles vivenciaram, sobre as revelações que os santos dizem e apontam para nosso Deus, né? Então, olha o que diz o Santo Irineu de Lyon. Cristo, que, como Logos, verbo do Pai, estava junto ao Pai, foi gerado por uma virgem. Né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas ainda que ficam falando bobagem, que Maria não era virgem, que Maria era isso, Maria era aquilo. Então, é falta de respeito com o nosso Deus total, né? Então, vamos lá. São Gregório Nazianzeno, o que ele diz? Olha, se alguém não conhece Maria como a mãe de Deus, está separado de Deus. Olha como é forte. Se alguém não conhece Maria como a mãe de Deus, está separado de Deus. Vamos ver o que São Jerônimo fala. É preciso crer em Maria, mãe de Deus, e honrá-la porque ela gerou Deus perfeito homem, e não um homem sem Deus, e nem Deus sem um homem, mas um só em Jesus Cristo. O que São João Damasceno fala? Proclamemos a Virgem Maria verdadeira e propriamente Mãe de Deus, pois que, assim como aquele que nasceu dela é verdadeiro Deus, assim também ela é a verdadeira Mãe de Deus. Olha, nosso querido São Tomás de Aquino, o que ele fala? Maria, por ser Mãe de Deus, possui uma dignidade quase infinita pela união com Deus, que é bem infinito. Santo Agostinho, tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus. Santo Agostinho arrebentou. Mais uma do Santo Agostinho, ó. Maria é a Mãe de Deus, feita pela mão de Deus. Maravilha? Agora vocês vão ficar abismados, eu vou falar para vocês agora. Lembremos também que os infelizes mais famosos da desobediência, como Calvino e Lutero, admitiram o título Mãe de Deus.
Olha, né, esse infeliz do Lutero, esses protestantes que fizeram a revolução, que na verdade a gente fizeram reforma, né? Eles fizeram uma revolução. Esse dia eu estava escutando uma palestra do nosso querido padre Gabriel e ele comentou isso, né? Que não houve uma reforma. Reforma que é tipo assim, ó, você tem a sua casa, então a telha tá com um buraco na telha, a pintura da parede já está descascando, o piso está quebrado. Aí o que você faz? Você troca uma telha que está furada, você pinta a parede, a pintura da parede fica novinha e troca aquele piso que estava ruim. Isso é reforma. Então que os protestantes, aqueles hereges, aqueles que viraram as costas para a igreja, aqueles que cuspiram no prato que comeram e virou as costas para Jesus Cristo e para a igreja de Jesus Cristo, mesmo porque a igreja é santa, né? E é o corpo de Jesus, eles fizeram essa revolução. Não fizeram reforma, fizeram a revolução. E aí abandonaram a igreja e fundaram as suas, e dali virou bagunça, e cada um foi fundando a sua, a seu bel prazer, né? Infelizmente. Então, olha o que Lutero, esse infeliz, fala, né? E ele mesmo tendo virado as costas para a igreja, ele também reconhecia Maria como mãe de Deus. Olha o que ele fala no século XVI. Foram dadas a Maria tantas e tão grandes coisas que ninguém as pode compreender. Por essa razão, ela é uma pessoa especial dentre todo o gênero humano. Ninguém se iguala a ela, porque ela tem um filho com o Pai Celeste. E que filho! Por isso, toda a glória de Maria está encerrada nesta única palavra: Mãe de Deus. Ninguém pode dizer algo de maior sobre ela, ainda que tivesse tantas línguas como as folhas nas árvores, hastes de grama nos campos, estrelas no céu ou grãos de areia no mar. É preciso meditar no coração sobre o que significa ser mãe de Deus. É o que ele diz, né? E são palavras bonitas. E ele afirma, esse protestante afirma que Maria é mãe de Deus. Vamos dar sequência. Com fé e obediência, Maria cooperou para a salvação humana. Ela foi um instrumento, a mulher que vence a serpente. Ela participa em comunhão com seu filho de seus mistérios. A Virgem Maria contribui para assim nos tornarmos filhos de Deus. Desde o início do cristianismo já era vivido e já se celebrava esta verdade de que Maria é mãe de Deus. Afirma o Concílio Vaticano II. Desde os tempos mais remotos, a bem-aventurada Virgem é honrada com o título de Mãe de Deus. Ampara os fiéis, acolhe em suas súplicas em todos os perigos e necessidades. Entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, a igreja já tinha uma consciência acerca de Maria como a mãe de Deus. Curiosamente, existe uma oração muito antiga e preservada chamada Subtum Praesidium, sobre a vossa proteção, dirigida à Virgem Maria como Theotokos, mãe de Deus. Então isso aí fica como pesquisa aí de casa, para você poder pesquisar que oração antiga é essa, desde o início do princípio dos séculos, chamada Subtum Praesidium, que significa sobre a vossa proteção. Tá bom? No século V, acontece o Concílio de Éfeso, convocado pelo Papa Celestino I. Este tem a glória de ser o grande concílio mariano. Olha que maravilha! Grande concílio mariano, na qual o bispo e patriarca de Alexandria, São Cirilo, se levantou contra a heresia nestoriana do bispo Nestório de Constantinopla. Nestório negava que a Virgem Maria era mãe de Deus. Nestório ensinava que existia dois Cristos,
um humano e outro divino, sendo Maria mãe de Jesus humano, de Jesus homem. Olha que absurdo. São Cirilo afirma que existe um só Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Uma não anula a outra. Maria é mãe de Cristo por inteiro. Logo, Jesus sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Maria é mãe de Deus. Assim, São Cirilo venceu, né, a defesa desse importante concílio. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 466, vamos ver o que diz. O Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria se tornou, com toda a verdade, mãe de Deus, por ter concebido humanamente o Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus dela tenha recebido a natureza divina, mas porque dela recebeu o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unida ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Vamos pegar aqui Lucas 1:43. Lucas 1:43. Olha o que diz Isabel. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Isabel foi a primeira pessoa a saudar Maria como mãe de Deus, pois os judeus só usavam o termo Senhor para se direcionar a Deus. Bom, foi o que eu disse anteriormente. Amamos e veneramos a Virgem Maria não como uma deusa, jamais. Né? Maria não é deusa, nem Deus, nem subdeus, nem... Né? Mas como uma mãe especial que aponta para seu filho. Ela não é onipotência criadora e salvadora, mas uma onipotência suplicante, uma mãe medianeira, intercessora. Maria está unida a Cristo. Logo, eu perto de Maria, estarei perto de Jesus. Negar Maria é negar Jesus. Eu prefiro defender Jesus Cristo e honrar sua mãe. Minha mãe, nossa mãe, pois ele é meu Salvador. Então, a gente terminou falando sobre o primeiro dogma, que é Maria, mãe de Deus. Então a gente vai entrar agora no segundo dogma. Segundo dogma que fala sobre o segundo dogma, que é Virgem Perpétua, né? Então a gente vai falar sobre a virgindade de Maria, né? Então, assim, infelizmente, as pessoas que não conhecem sobre Maria, e às vezes tem pessoas que até conhecem, mas não quer respeitar a Bíblia, e falar bobagem, que Maria nunca foi virgem e ainda por cima teve outros filhos. Olha, que maluquice. Mas a gente vai provar aqui, vamos falar aqui, vamos estudar com você sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, que é o segundo dogma de fé. Então, assim, se você anota aí, por gentileza, para você pesquisar no Catecismo da Igreja Católica os parágrafos que falam sobre essa matéria, né? Parágrafo 497, né? Até 511. Parágrafo 497 até 511 do Catecismo da Igreja Católica. Olha o que Santo Agostinho fala. Para aquele que é extraordinário,
Todas as coisas são excepcionais. Então, assim, vamos começar falando sobre único filho, né? Porque Maria só teve apenas um filho, Jesus Cristo, né? Milagres acontecem quando essa é a vontade de Deus, para revelar seu poder de maneira especial e extraordinariamente fora das leis naturais. Maria viveu a totalidade da virgindade e da maternidade e nos ensina que a virgindade é uma entrega exclusiva a Jesus Cristo, em que a fé, a pobreza e a obediência ao Senhor se tornam fecundas pela ação do Espírito Santo. A Deus, nenhuma coisa é impossível. Lucas 1:37. O que acontece, né? Desde Nossa Senhora Maria, ela nasceu num berço cristão, né? Então ela teve orientação, ela desde antes de nascer já foi escolhida por Deus, ela nasceu num berço cristão, então ela tinha todo um ensinamento. Maria era muito inteligente, né? Uma jovem, uma adolescente, né? Já tinha sabedoria, ela já soube dar o sim ao anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio perguntar a ela, né? E ela deu sim ao projeto, ao servir de Deus. Então, desde nova, desde a sua adolescência, ela já deu sim a Deus. Ela já deu o seu sim a Deus. E ela faz esse voto de castidade. Ela entrega sua virgindade para Deus perpetuamente. E muitas pessoas conseguem fazer isso, as freiras que vão para os conventos, né, adorar o Senhor 24 horas, se doa a castidade. Muitos padres já se deram a sua castidade, entregou para Jesus, para Deus, né? Então a Maria fez esse voto, né, de castidade. Vamos ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 500, o que fala? Vamos lá, deixa eu só pegar aqui o óculos. Parágrafo 500 e 501, tá? A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. Preste atenção, né? Para aqueles que falam bobagem que Maria teve mais de um filho. Não teve. Vou repetir. A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãos de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmão de Jesus, são os filhos de uma Maria discípula de Cristo, que significativamente é designada como a outra Maria, Mateus 28:1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, consoante uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Jesus é o filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio a salvar. Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito entre uma multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis, em cujo nascimento e educação esta coopera com o amor materno. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Abraão era tio de Ló. E Abraão diz em Gênesis 13:8, que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Eles não eram irmãos. Jesus, em hipótese alguma, teve irmãos de sangue. Tanto é que entrega João, o apóstolo, a Maria na hora da cruz. A gente pode ver isso em João 19, 25, 27. Porque quando Jesus morre na cruz, para nos salvar, José já estava falecido. José faleceu antes. Então Maria continuou
com Jesus, os apóstolos, os discípulos, evangelizando, ensinando, e era sempre aquela discípula fiel, né? E mais outras mulheres também. E na hora que Jesus... Aí o que acontece? Naquela época, quando o marido morria, o filho tinha que cuidar da mãe. Então Jesus cuidava da sua mãe. Então quando Jesus morre na cruz, ele entrega João, discípulo, a Maria. E Maria a João. Ali tem duplo sentido, né? Tem um sentido de que Jesus entrega João para cuidar de sua mãe, né? Para cuidar dela, para não deixar ela desamparada, né? E isso também é um ensinamento para todos nós, que temos que cuidar dos nossos pais. E o outro significado que entrega Maria a João, em que sentido? Como mãe de todos nós. Entende? Vamos lá. Virgem antes, durante e depois do parto. Dogma de fé de Santo Agostinho. Então, virgem antes do parto, né? Eis que uma virgem conceberá, Isaías 7,14. Antes de coabitarem, ela concebeu por obra do Espírito Santo, Mateus 1,18. O anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem. O nome da virgem era Maria, Lucas 1, 26, 27. Como se dará isso? Olha o que Maria fala em Lucas 1, 34. Como se dará isso? Pois não conheço homem nenhum. Deus não deixaria seu filho nascer de um corpo corrompido pelo pecado. A virgindade de Maria é uma intercessão permanente junto a Deus em favor dos homens. Virgem durante o parto. Olha que maravilha. Aquele Cristo que vem para retirar toda a corrupção do mundo não deve, ao nascer, destruir a virgindade daquela Maria que lhe deu a luz. Então, Tomás de Aquino. E Jesus não veio para destruir. Aquele Cristo para quem o pecado não existe em si, não existe em si, a fonte de sua vida humana, Maria, teria que ser pura, virginal, sem qualquer mancha, e que, ao nascer, não causasse nenhuma mancha à virgindade de sua mãe. Como o sol que entra e sai pela vidraça. O sol ele entra na vidraça e não quebra a vidraça. Então Jesus, ele não veio causar uma mancha a Maria. Por isso, virgem durante o parto. Virgem depois do parto. Olha que magnífico. Olha o que São Tomás de Aquino fala. Seria ofensivo à perfeição de Cristo, que pela natureza divina é o Filho unigênito e absolutamente perfeito do Pai. João 1, 14, Hebreus 7, 28. E convinha, assim, que fosse também Filho unigênito da Mãe, como seu fruto perfeitíssimo, de maneira que absolutamente temos de afirmar que a Mãe de Deus, assim como concebeu e deu à luz a Jesus, sendo virgem, assim também permaneceu sempre virgem depois do parto. Vamos ler aqui João 1,14. João 1,14, o que diz? Ó? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único, recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E também virgindade perpétua. Por que virgindade perpétua? Depois que ela teve Jesus, então ela era virgem antes do parto,
durante o parto e depois do parto. Depois de Jesus, ela continuou virgem e não teve relação. Ela não teve outros filhos. Ela se entregou por inteiro a Deus, povo de Deus. Né? O dogma foi no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553. Maria, mãe de Deus e sempre virgem. Esse é o tema. Mas só no Concílio de Latrão, em 649, que o Papa São Martinho I esclareceu e deu autenticidade ao dogma. O que decreta o Papa? O seguinte: se alguém não professa, atenção, hein, católicos, se alguém não professa, de acordo com os santos padres, em sentido próprio e verdadeiro, para a Santa Sempre Virgem Imaculada Maria, na medida que, em sentido próprio e verdadeiro, no fim dos séculos, sem sêmen, concebeu do Espírito Santo e sem corrupção, gerou aquele que foi gerado por Deus Pai antes de todos os séculos, Deus Verbo, permanecendo inviolada também depois do parto, a sua virgindade, seja condenado. Se alguém não professa, seja condenado. Decreto instituído. Maravilha? Então, irmãos, essa é a segunda aula. Vamos parar por aqui por causa do tempo. O tempo passa muito rápido. E na terceira aula a gente vai entrar no terceiro dogma, que fala da Imaculada Conceição. O dogma que proclama nossa mãezinha Imaculada Conceição. Dogma maravilhoso, importantíssimo, né, que a gente vai falar na terceira aula, tá bom? Eu quero agradecer a sua paciência, né? Eu quero dizer para você, coragem, coragem católico, coragem servo de Deus, siga sua missão, não desista, continue rezando, estudando e defendendo a sua fé. Não desanime, fica firme, coragem. Parabéns por você estar escutando essa aula, parabéns que você está buscando aprender, né? Como eu estou buscando aprender, né? Eu quero desejar a você sucesso, que Deus abençoe, que Maria Santíssima cubra todos nós com seu manto sagrado. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Tchau! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.